Boa tarde, eu sou Cristiane da Camporaguás, eu sou fonoaudióloga, eu coordeno a região carbonífera no setor das APAES de prevenção de deficiência no programa Prevenir. Vou estar falando com vocês um pouquinho sobre o que é importante que a unidade de saúde e as agentes de saúde estejam observando para que possamos com o decorrer, estar evitando que nasçam mais crianças e pessoas com deficiência. Tá? Então eu vou falar com vocês sobre a importância de prevenção de deficiências. Vocês vão estar vendo duas carinhas. Esse aí são um logo criado pelas APAES sobre prevenção. Então todos os municípios onde tem uma APAE tem esse logo, a gente trabalha com esse logo. Então um menino e uma menina, porque a deficiência mental tanto é para menino quanto para menina. O cabelinho enroladinho, ele simboliza os neurônios em desordem, por isso alguma deficiência. O olhinho puxadinho, ele fala sobre as síndromes. E o sorriso, porque o nosso deficiente está sempre sorrindo. Então, assim, sempre que andarem na rua ou receberem algum material informativo, sabe que a APAE está trabalhando a prevenção. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 10% da população mundial apresenta algum tipo de deficiência. Tá? E nós sabemos que 70% das deficiências podem ser evitadas. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Nós, profissionais da área da saúde, é de extrema importância que passamos a nos preocupar com as causas da deficiência. Tá? O estado de Santa Catarina, ele tem atualmente 14% da sua população com algum tipo de deficiência. E brevemente nós chegaremos a 21%. Então nós vamos ter que fazer a nossa parte. Eu vou falar primeiramente com vocês sobre a prevenção primária de deficiência, que é uma questão de saúde pública no Brasil. Tá? Por quê? Com a evolução da medicina, com a queda da mortalidade, está aumentando o número de pessoas com deficiência. E o que isso está acarretando no sistema? Uma sobrecarga no sistema educacional, no sistema de assistência e de saúde. Então, nós sabemos que trabalharmos a prevenção requer menor custo para o município, para o estado, do que trabalhar a reabilitação. Então, nós precisamos nos preocupar com as causas antes da gestação. Tá? Quem está trabalhando com a população, que vai de casa em casa, as agentes de saúde, tem que estar vendo se aquela mulher, aquela família já está planejando ter filhos, de estar orientando antes que engravide de alguns cuidados básicos que eles precisam ter antes de gestar. Principalmente nas comunidades mais de interior, de colonização alemã, de colonização italiana, que ainda acontece de casamento entre parentes, tá? Então, a principal deficiência num casamento consanguíneo é a deficiência auditiva, tá? Então, tá colocando que o ideal é que não venha ter filhos e que, se resolverem ter filhos, que procurem uma médica geneticista para que esteja podendo orientar essa família do risco de estar gerando alguma criança com algum tipo de deficiência, porque quando somos a carga genética é muito parecida. O pai tem 50%, porque são parentes, a mãe 50%. Quando junta, aquela criança vai nascer com aquela deficiência. Então é bem importante que esteja orientando. Se a paciente, aquela mulher que já vai no posto de saúde, ela já tem tendência a ter a hipertensão arterial alta, né, que seja hipertensa, que ela já esteja fazendo um tratamento, que seja acompanhado na parte de alimentação, de atividade física, para que evite de ter uma eclâmpsia ou uma pré-eclâmpsia, né, na hora do parto. As mães de diabetes, o pessoal que tem um programa de diabetes, os postos de saúde que faz um acompanhamento com os diabéticos, é bastante importante que oriente essa mulher na questão da dieta, na questão da hora do parto, os direitos que ela tem de ter, que o bebê precisa ser acompanhado logo ao nascer, para ver se acompanhar a baixa de glicose nesse bebezinho. Orientar também que a mãe pode não ser diabética, mas que ela pode desenvolver a diabetes gestacional só no período que ela está gestando, que ela requer cuidados, o risco que vai acontecer com esse bebê. É preciso ser conversado bastante com essa gestante e com essa mulher. E as adolescentes também. Quando se sabe-se que a mulher está pretendendo gestar,
já está orientando o uso do ácido fólico, 50 miligramas, 60 dias antes de engravidar. Está colocando para essa mãe que se ela nesse prazo de 60 dias, ela tomou o comprimido, ela não engravidou, que ela continue tomando até que ela venha engravidar e por mais 90 dias, que esses 90 dias depois que ela engravida é de suma importância, porque está acontecendo a divisão celular, o tubo neural está se formando, para que evitar o quê? Que a criança nasça com mielomeningocele, que é aquela bolsinha ali à esquerda que nasce para fora, perto do bumbum do bebê. A figura do lado é pós-cirúrgico. Lá embaixo, ela nasceu na nuca, né? A mielo é mais raro, mas acontece. E pós-cirúrgico, depois tem que fazer a cirurgia. Essa criança que nasce com mielomeningocele, a gente sabe que ele vai precisar usar válvula, porque ele vai estar apresentando hidrocefalia, vai ser possivelmente um cadeirante. E a gente sabe que o simples comprimidinho tomado ali, o ácido fólico vai estar evitando, porque só as verduras de folhas verdes, escuras, elas não são suficientes para estar prevenindo, né? E tem que ser contínuo o uso do ácido fólico até engravidar e os 90 dias, porque ele não fica armazenado no nosso organismo, tá? A imagem de cima no cadeira de roda é uma moça com um mielo na cadeira de roda. O menininho ali, ele conseguiu se sustentar, se manter em pé, mas ele precisa de um andador. O ácido fólico, ele também evita o lábio leporino e a fissura palatina, tá? Então, sabemos que se tomarmos, as chances serão bem menores de que a criança nasce com lábio leporino e fissura palatina, tá? O rostinho do menino, o lábio aberto é o lábio leporino, embaixo o pós-cirúrgico, e do lado, a boca aberta é a fenda palatina, tá? Cuidados com doenças infecciosas, toxoplasmose. A toxoplasmose, ela está ocorrendo bastante casos de crianças sendo matriculadas, indo para triagem, não só na APAE, mas também a nível de clínica, por sequela de toxoplasmose na gestação. Então, precisamos trabalhar bastante com a comunidade, como evitar de estarmos nos contaminando com a toxoplasmose, com a horta caseira, com a carne crua, que a carne precisa ser bem passada, o leite precisa ser fervido, só não precisamos ferver o leite em pó e o leite de caixinha, mas a fabricação do queijo caseiro, ele precisa ser bem orientado da questão de ferver, tá? De pasteurizar esse leite, do gato, do pombo que pode também estar contaminando. Quando se há uma contaminação por toxoplasmose, a mulher precisa fazer o tratamento primeiramente, para posteriormente pensar em engravidar. Se ela engravida estando infectada pela toxoplasmose, provavelmente ela vai abortar. E se ela não abortar, a criança vai nascer com uma má formação. Hidrocefalia, cega, deficiência física, deficiência mental grave, tá? E a gente pode estar evitando. E tem que orientar também a gestante, quando ela faz os exames, ela não está infectada, mas que ela precisa tomar o cuidado até o dia que o bebê nascer, para que não venha prejudicar a sua criança. Então, é necessário que se faça uma campanha. Eu vejo assim, está crescendo muito, as pessoas não dão atenção. Se dá atenção se tem colesterol, se tem diabetes, triglicerídeos, mas para a toxoplasmose a gente não vê se pedir de rotina um exame para ver se está infectado. E a toxoplasmose, ela não é perigosa somente para gestar, ela é perigosa também porque a gente pode perder a visão pela toxoplasmose. A toxoplasmose, ela pode causar hidrocefalia. Hoje, felizmente, nós não vemos mais tantas crianças com o crânio tão grande, né, o macro, em função de que quando a criança vai tomar a vacina, lá é feita a medida do perímetro cefálico e quando vê que está crescendo um pouquinho mais, já se encaminha para o neurocirurgião, né? Aquele rapaz que está lá em cima na praia, ele usa válvula, ele tem hidrocefalia, mas precocemente foi colocada a válvula e a cabeça cresceu, o perímetro cefálico cresceu do tamanho normal. A microcefalia, né, teve bastante em alta quando começamos a falar sobre o Zika vírus, né? Então, o microcefálico, ele tem uma dificuldade muito grande de aprendizado. Vocês podem estar vendo no lado esquerdo da tela,
é uma cabeça maior, é o tamanho normal de uma criança, e do microcefálico é menor, então ele tem, a massa cefálica é menor. Então, o processo de aprendizagem é diferenciado, tá? Então, nós precisamos também tomar cuidado com a sífilis, a toxoplasmose e a rubéola, porque causa microcefalia também. A paralisia cerebral também pelas mesmas infecções, né? O paralisado cerebral, por que ele se tornou uma pessoa com paralisia cerebral? Porque faltou oxigênio no cérebro. Ele teve uma anóxia ou uma hipóxia. Uma anóxia, uma ausência total de oxigênio no cérebro, onde causou uma lesão. Uma hipóxia, teve uma baixa de oxigênio no cérebro, causando lesões também. Então, a paralisia cerebral, ela é irreversível. O que a gente faz é o serviço de reabilitação, a fono, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, está reabilitando, está trabalhando a plasticidade cerebral para que esse indivíduo venha ter uma aprendizagem, venha vir a se desenvolver. Então ali a gente tem várias imagens com andador, na cadeira de roda, com muleta, outros que a gente não consegue estar adaptando, permanece só deitado. Vacina contra a rubéola. Eu dou bastante palestra para jovens, né? Eu trabalho dando palestra para o 9º ano e para o 3º ano do ensino médio. E eu percebo que as meninas fogem da vacina da rubéola. Elas não querem tomar a vacina, que não precisa, que vai doer. Então a gente precisa estar fazendo o acompanhamento. De repente está indo nas escolas, sendo o dia da vacinação, pegando uma autorização e está se mobilizando, porque a rubéola, ela é extremamente nociva ao feto, tá? Se eu adquirir a rubéola nos 3 primeiros meses de gestação, o meu bebê vai nascer com problema cardíaco, com paralisia cerebral, com deficiência visual, deficiência mental, cardíaca, e tem pesquisas que dizem que é só até o 3º mês de gestação. Eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa na minha formação acadêmica, e no Rio de Janeiro, no Instituto Nacional do Surdo, de Educação do Surdo, no INES, e lá eu, estudando prontuário de pacientes, eu vi pacientes com surdez que a mãe teve a rubéola no 8º, no 7º mês. Então, assim, o ideal é evitar, né? Não remediar. Evita-se, a rubéola é nociva, evitamos o contato e vamos vacinar nossas adolescentes e os meninos também, né? A surdez também é bem comum no paciente de rubéola. A sífilis congênita. A sífilis andou sumida por um tempo, né? Tem uns 10 anos que a gente não ouvia falar tanto sobre sífilis. Com a população se acostumou com a AIDS, a população descobriu que não morremos mais de AIDS. Tomamos o coquetel e vamos viver, não vamos mais morrer. E com isso, eles estão deixando de usar o preservativo. E, consequente, as doenças sexualmente transmissíveis afloraram novamente. Já há bastante casos de sífilis congênitas acontecendo na matrícula na APAE. Tá? Nas APAEs já estão aparecendo bastante. E na clínica também. Então, vamos estar trabalhando a conscientização, pegar firme nas campanhas contra a doença sexualmente transmissível, porque se ela não for tratada, ela é extremamente nociva ao feto. Nós precisamos conscientizar as nossas jovens, as nossas mães que descobriu ou desconfiou que estejam grávidas, que já iniciem o pré-natal. Porque se eu começo logo na ausência da menstruação, eu já começar o pré-natal, já faço o exame. Se eu tiver infectada, eu já tomo a medicação e o meu bebê vai nascer saudável. O que não pode estar acontecendo é iniciar o pré-natal no 3º, no 4º mês de gestação, que aí muito pouco se tem a fazer se o paciente estiver infectado pela sífilis. E a deficiência mental é grave. Exposição ao raio-x. Pouco vemos, né, o uso do avental de chumbo para estar evitando o lábio leporino, a fissura palatina e microlesões no cérebro e a mielomeningocele por exposição ao raio-x. Tá? Agora, tem uns 2 meses, eu precisei fazer uma série de exames por radiação,
E em momento algum, quando eu cheguei nas clínicas para fazer os meus exames, meu raio-x, me perguntaram se eu estava gestando. A sua idade, mas não interfere, eu poderia estar gestando. E nesse processo de estar olhando, de estar esperando para fazer meus exames, eu fiquei olhando, observando. Mesmo jovens, adolescentes, chegando nas clínicas de raio-x, não se faz a pergunta. E sabemos que a exposição é extremamente nociva. Então, já que as clínicas não estão tomando o cuidado de fazer a pergunta-chave, você está gestando, você é sexualmente ativa, precisamos conscientizar a população do mal que a exposição ao raio-x vai estar causando se eu estiver grávida. Principalmente se eu estiver grávida e não souber, eu estou bem no início, então vai ser extremamente nocivo ao meu bebê. Então a gente tem que estar conscientizando. A síndrome do alcoolismo fetal. Aumentou muito o índice de mulheres bebendo, tá? As mulheres estão consumindo bastante o álcool. Os homens também vai ser nocivo também. Então, a gente precisa conscientizar as mulheres que 2 latas de cerveja por dia já é nocivo ao organismo, que 2 cálices de vinho também, 2 doses de cachaça já vai estar causando algum malefício ao organismo, principalmente se a mulher estiver gestando. Tá? A síndrome do alcoolismo fetal, ela causa uma deficiência mental grave, algumas malformações de braço e de perna, o lábio superior bem fininho, na imagem vocês podem estar observando que é uma figura de uma criança negra, porém o lábio superior é bem fininho, que não é uma característica do negro de ter o lábio fino, mas é uma característica da síndrome do alcoolismo fetal. O epicâmpito, o olho bem afastadinho, normalmente ele não, na nuca ela é retinha, ela não faz a voltinha do osso occipital. Agora já tem ali a imagem de um menino com alcoolismo fetal, daí já branco, mas com a mesma característica, eles se tornam uma característicazinha bem parecida, olhinho puxadinho, a prega do nariz ali bem alargada, o lábio superior, isso por causa do álcool. A deficiência mental e a dificuldade de aprendizagem é bem grande. O fumo. Hoje a gente observa as mulheres, a população em geral está fumando menos, a gente já não vê tantas pessoas a fumarem, mas infelizmente ainda consomem. O fumo é extremamente nocivo para o bebê. A mãe fumante, ela vai gestar provavelmente uma criança prematura ou uma criança de baixo peso, tá? De baixo peso, essa criança vai ter problemas respiratórios graves e vai estar tendo dificuldade de aprendizagem. Temos que conscientizar a população de que não engravidem com menos de 18 anos e com mais de 40, porque é a única maneira que a gente tem de estar evitando a síndrome de Down, que é um acidente genético. Menos de 18 anos, o óvulo da mulher é novo demais. E com mais de 40 anos, ele é maduro demais. Então, a gente tem que gestar em torno de 20 a 35 anos. O Zika vírus está orientando as gestantes que usem bastante repelente, porque vai estar causando a microcefalia grave. As mães que têm problemas cardíacos, que tomam medicações, também tem que estar acompanhando, orientar que antes de começar a gestar, que elas façam um acompanhamento com o cardiologista e vejam qual a medicação que vai estar tomando. As mães que têm crises convulsivas, a gente observa bastante que elas têm... As crianças estão nascendo com um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Orientar a mãe, quando ganhou o bebê, que ela leve 2 anos para tentar engravidar novamente, tá? O útero ele leva 2 anos para voltar ao tamanho normal e poder estar gerando outra criança saudável. Se vocês observem que na unidade de saúde de vocês tem alguma mulher com deficiência mental e que esteja se relacionando, que você já oriente o tipo de métodos contraceptivos para que não venham a gestar filhos, né? O acompanhamento do fator RH. Observo bastante nas palestras, quando faço a pergunta, vocês sabem o fator RH? A maioria não sabe.
E a gente precisa incentivar a população que saiba o seu tipo sanguíneo, tá? As mães gestantes precisam ser orientadas da importância de tratar a anemia, porque 42% das gestantes possuem anemia e a mãe que é muito anêmica, a criança pode nascer com dificuldade de aprendizagem. Genético, gente, não é hereditário. Hereditário é quando a gente passa de pai para mãe. Hereditário é uma característica de cabelo, uma cor de olho, um problema cardíaco, né? Dependendo, ele pode ser hereditário. Agora, uma síndrome que não passa de pai para mãe, então é um acidente genético. Um exemplo seria a síndrome de Down. Na hora do parto, tanto no parto de cesárea quanto no parto normal, é indispensável que ganhe o bebê na sala de parto, com obstetra, com pediatra na sala. Uma das causas que acontece é o traumatismo craniano, um parto demorado e difícil, a dificuldade da adequação de pulmão, o pulmão está imaturo, ainda não está pronto. Muitos casos de infecção hospitalar. O traumatismo craniano, a gente observa o parto demorado, é que fica se tentando o parto normal, tenta, a mulher não consegue, só posteriormente vai tentar a cesariana e aí essa criança já pode ter tido uma paralisia cerebral. Tá? O fórceps, hoje em dia, a gente, infelizmente, ainda vê casos, né, de crianças que nascem com um fórceps. As mães relatam, foi puxado a ferro. Se essa criança chegar no posto de saúde para estar fazendo a vacina e a mãe chegar com um relato, ele foi puxado a ferro, ele nasceu roxinho, essa criança deve ser acompanhada com um determinado carinho. Tá? E como eu posso acompanhar essa criança? Na caderneta de vacinação tem os marcos de desenvolvimento. É muito importante que vocês anotem. Sustentou a cabecinha com 2 meses, 1 mês, sentou sozinho com tantos. Por quê? Nos ajuda muito na hora de uma triagem, se essa caderneta vem preenchida. O circular de cordão também é importante que façam o ultrassom no 8º mês de gestação, porque se tiver circular de cordão para que não nasça de parto normal, que não venha a ter a anóxia, né, ou a hipóxia, causando a paralisia cerebral. Depois do nascimento, o que pode causar uma deficiência é a meningite, a paralisia cerebral, a paralisia infantil, que hoje a gente já não vê, o sarampo, quedas, agressões físicas, bastante casos de crianças que chegam para estar avaliando com deficiência mental, porque teve um traumatismo craniano por agressão, a desnutrição, a subnutrição e os problemas metabólicos. A triagem neonatal é muito importante que seja feito o teste do pezinho. O teste do pezinho começou na década de 60 e 70 por Garrot. Em 1902 ele descobriu os erros inatos de metabolismo. Em 1960 nós conseguimos detectar naquela gotinha de sangue lá 100 números de erro inato de metabolismo. Hoje a gente já consegue mais de 1.500 tipos. O teste do pezinho, quem faz a coleta é de suma importância que seja bem preenchida aquela rodelinha no papel, para que possa estar fidedigno. Orientar que seja feito no 3º ou 5º dia de vida e que a criança tenha sido bem alimentada antes de estar coletando o sangue. Tá? É importante por causa da fenilcetonúria. Crianças que estão na UTI, a gente sugere que seja repetido mais tarde esse teste do pezinho, porque ele pode dar um falso positivo ou um falso negativo, porque ele não está alimentado adequado. A fenilcetonúria é um erro inato, né? Ele tem dificuldade de eliminar, de metabolizar um aminoácido chamado fenilalanina. Se a gente detectar até o 14º dia, se tira o leite materno, introduz uma alimentação normal, essa criança vai fazer a dieta sem fenilalanina, vai crescer um adulto normal, sem deficiência mental. Se não fizer a dieta, ele vai ter uma deficiência mental grave. Atualmente, nós deixamos a criança mamar 4 vezes ao dia por 10 minutos. Por quê? Da importância da afetividade na mama, da criança sentir o batimento cardíaco da mãe, daquela mãe que se programou durante a gestação de amamentar, não se sentir tão frustrada. Criança com fenilcetonúria, ele apresenta convulsões, deficiência mental, algum padrão de autismo, irritabilidade, microcefalia e atraso de desenvolvimento neuropsicomotor. Hipotiroidismo congênito é caracterizado pela falta do hormônio T4 produzido pela tireoide. Tá? Ocorre um nascimento para 4.000 recém-nascidos vivos, então é bem pouco.
Porém, se fizermos o teste do pezinho no tempo hábil e já medicarmos a criança, essa criança ela vai crescer super bem, sem deficiência mental, vai crescer, vai ter cabelo. Se não tomar a medicação adequadamente, os dentes são ralos, pouquinho cabelo, ele cresce pouquinho, uma baixa estatura e uma deficiência mental grave. Teste da orelhinha, quem faz é um fonoaudiólogo, é importante estar orientando, as mães ainda estão deixando a desejar, mas é importante que faça. E vocês acompanhem na caderneta de vacinação, se precisar fazer o reteste, que cobrem dessa família que vá fazer o reteste. Porque quando precocemente nós descobrimos que ele tem uma deficiência auditiva e já colocarmos uma prótese auditiva, essa criança vai ter um desenvolvimento bem melhor. Teste do olhinho é feito na maternidade. Lá já poderemos ver se tem catarata congênita, glaucoma, se trata e a criança não se torna um deficiente visual. Teste da linguinha. O teste da linguinha, ele é feito por uma fonoaudióloga. Nós vamos estar vendo que esse frênulo, que é essa pelezinha que a gente tem embaixo da língua, se a linguinha for presa, o que acontece? A criança não consegue sugar bem a mama e ela cansa. Então ela mama um pouquinho e solta, mama um pouquinho e solta. Aí vem aquela história, né? A visita, a avó, o leite não está sustentando, o leite não está sustentando. E automaticamente se introduz a mamadeira. E é aquela pelezinha que a gente tem ali de baixo que não dá mobilidade de sucção. Qual o que traz de ruim? Muito intolerância à lactose, porque passa precocemente por um outro leite artificial, que não é o leite da mãe, e a criança vai estar apresentando as alergias, as intolerâncias à lactose. Então é bem importante que se observe e se encaminhe para um fonoaudiólogo na dúvida. E mais tarde, se não for feito o piquezinho, ou não for feita a manobra necessária, essa criança vai estar falando errado. Por exemplo, se ela quiser falar a palavra bola, ela não consegue levantar a língua, ela vai falar boa, né? Então a gente está evitando também que ela venha vir a falar errado. Teste do coraçãozinho, já se vê os batimentos cardíacos do bebê. Se der alguma alteração, esse já é encaminhado precocemente para o cardiologista pediátrico. Estimulação essencial, que é a prevenção secundária. É a segunda parte do meu trabalho. Primeiramente, eu falo sobre a primária, tudo que eu posso estar evitando. A secundária é quando já é uma criança que nasceu de um fator de risco. Foi uma mãe que teve uma toxoplasmose, era uma mãe usuária de droga, de álcool, é uma mãe que teve um parto prematuro ou que teve uma tentativa de aborto. Então, essa criança é considerada uma criança de risco, ela pode vir a apresentar algum tipo de deficiência. Então, nós oferecemos o trabalho de estimulação essencial ou estimulação precoce atualmente. Então, a criança teve o menor sinal de atraso, vocês podem estar encaminhando, se a unidade de vocês tiver físio, fono, vocês podem estar pedindo para a equipe de vocês estarem avaliando. Se a equipe de vocês não tem, a APAE oferece essa avaliação gratuita. Essa criança passa. Se ela for uma criança de risco, ela já pode ser matriculada, ela vai estar ali recebendo atendimento que ela, assim, se fizer necessário, mas não precisa ser deficiente mental. Ela vai passar pelo processo de físio, fono, TO, psicóloga, o pedagogo especializado. Naquele momento que ela atingiu aquela fase, que ela saiu do atraso, ela é desligada da instituição. Se precisar continuar, ela vai. E o que a gente faz? Quanto mais rápido nós conseguimos intervir com essa criança, mais coisas a gente consegue fazer. Mais o objetivo vai ser atingido. Vai ser sanado as dificuldades mais rapidamente. Então, desenvolvimento neuropsicomotor. É importante considerar que crianças, especialmente na primeira infância, desenvolvem-se conforme ritmos diferentes, mas seguindo sempre determinados padrões evolutivos. Algumas necessitam muita estimulação, outras mais ativas requerem menos. Tá? Não podemos mais hoje pensar assim, mas o avô falou tarde, mas o pai andou tarde. Alguma coisa aconteceu com esses adultos que foram ter o desenvolvimento atrasado. Hoje em dia não se admite mais uma criança com atraso. Tem equipes dentro dos municípios para estarem trabalhando o atraso desse indivíduo.
Ele não precisa passar por esse atraso. Ele não precisa e ele não deve. Então, há uma criança com 3 meses. Se vocês forem acompanhando na caderneta de vacinação, vai ter ali. Com 3 meses, ela tem que ter um bom controle de cabeça, ficar na posição de bruços, segurar a cabecinha, que a gente chama de tartaruguinha. Então, chegou essa criança lá, pega essa criança, bota em cima da maca, bota de bruça, faça o teste. Opa, não está fazendo? Vai lá e assinala. Não faz. Observa. Pede uma avaliação, tá? Não perguntem para a mãe, porque mãe sempre o filho faz tudo. Vocês precisam estar olhando. Acontece bastante nessa fase aqui, ó, com 6 meses. Eu pergunto assim, mãe, o bebê está sentando sozinha? Tá, Cris, ele senta. Quando eu pego a criança e boto sozinha, a criança tomba para um lado, tomba para frente. Falei, mas não senta sozinho? Ah, mas eu boto uma almofada. Botar a almofada no encosto do sofá não caracteriza sentar sozinho. Sentar sozinho é como está o nosso bebezinho na imagem. Ele até segura com apoio uma mãozinha para a outra pegar o objeto. Mas ele não precisa de nada para se recostar. Nunca usar o andador, tá? O andador, se a criança não está ficando em pé, é porque ela não está pronta, ela não está madura neurologicamente para isso. O chiqueirinho. O chiqueirinho, ele é bom e ele é ruim. Ele é bom porque se a mãe precisar tomar um banho, precisar estar fazendo uma comida e é uma casa que não tem a segurança, o chiqueirinho pode estar ali, a criança está ali para que tenha segurança. Mas se vocês visitarem uma casa, que vocês olharem que tem um chiqueirinho, vocês estarem orientando essa mãe que essa criança não pode ficar no chiqueirinho o dia inteiro. Porque essa criança ela não vai rolar, ela não vai rastejar, ela não vai engatinhar e, consequentemente, ela vai ter um atraso. Então, eu não posso, se ela não tem um espaço para estar se desenvolvendo, como é que eu quero que ela sente com 6 meses? Como é que eu quero que ela engatinhe com 8 meses? Como é que eu quero que ela ande com 1 aninho? Não vai, né? Então, vocês têm que estar observando isso. Eu sempre digo em palestras, no geral, que as maiores parceiras são as enfermeiras e as agentes de saúde, porque vocês visitam a casa, vocês têm um contato. Com 9 meses, a criança tem que estar engatinhando e não pode usar o andador. Se eu quiser dar um andador, eu nunca vou usar o andador lá de cima. O andador lá de cima, ele pode causar traumatismo craniano grave na criança. Por quê? A criança, se ela tenta ficar em pezinha. Se ela não consegue, ela vai para frente, ela bota a mãozinha. No andador de cima, ele é amplo. Quando ela vê que vai cair, ela tem aquele suporte na frente que vai primeiro. Então, a mãozinha não vai no chão e vai primeiro a cabeça, causando traumatismo craniano. Quero dar um andador, quero estimular, vamos dar o de baixo. Por quê? Se a criança vê que empurrou rápido demais e que vai cair, ela automaticamente larga o carrinho e se apoia na mão sem risco para ela. Com 11 meses, ela já tem que estar tendo interesse por brincadeiras, balança a cabeça quando não quer dizer não, gosta de olhar fotos de figuras, né? E já começa a andar sem apoio ou precisando de apoio. Com 1 aninho, hoje, as crianças já estão andando, tá? Já fica de cócoras, joga beijinhos e com 1 ano já tem que ter as primeiras palavras. Mamãe, papai, dá, não. A criança ela pode andar até 1 ano e 2 meses. Deu 1 ano e 2 meses, a criança não andou, tem que ser encaminhado para o fisioterapeuta ou no ortopedista, tá? Por isso eu digo mais uma vez, olha a caderneta de vacinação, os marcos do desenvolvimento da criança. Com 1 ano e meio, a criança já chuta a bola, ela já consegue correr, ela anda rápido, ela pede o que quer. Atenção, com 1 ano e meio, a criança tem que ter no mínimo 30 palavras. A criança que, com 1 ano e meio, com 18 meses, não fala 30 palavras, ela pode estar apresentando já um atraso no desenvolvimento da linguagem. É nessa fase que a gente já está vendo o autismo precoce, tá? É aquela criança que não tem interesse por brincar ou que anda para lá e para cá sem o interesse de pegar um objeto, não tem interesse na comunicação. A gente chama para brincar de bola,
em vez de vir em direção ao adulto, ela vai para o outro lado, ela não procura brincar com as outras crianças, e a criança com 1 ano e meio, ela já faz tudo isso. Se é uma criança que procura o isolamento, uma criança irritadiça, uma criança que dorme mal, que não está falando, não está tendo interesse em se comunicar, nós já temos que ficar de olho que pode ser um possível portador da síndrome do autismo. Com 2 anos, ela pedala motoca, sobe e desce em escadas sozinhos, obedece ordens complexas, reconhece seus brinquedos, identifica as principais partes do corpo, início de perguntas. Por quê? Por que a mamãe saiu? Por que eu tenho que comer? E aí começam os porquês infinitos. Começa a opor a vontade de quem pede algo, dizendo não com frequência. Se ela não quer, ela vai dizer não. Está na hora de comer? Não. Você vai comer a sopa? Não. Ela já começa a escolher, ela começa a discernir o que tem vontade. A criança que tem 2 anos e não faz isso, ela pode estar pontuando que ela tenha alguma deficiência mental ou possa estar apresentando o autismo. Então, vocês precisam ter o feeling de estar observando essa criança, de quando vai no posto de saúde, como é que é o comportamento dela. Chupeta ou bico, dedo, seio e mamadeira deve ser tirado por completo aos 2 anos para evitar mordida aberta. Observam, criança com 4, 5, 6 anos tomando mamadeira, usando o bico, chupando o dedo, causa essa mordida bem feia que causa um dedo ali. Se nós tirarmos o hábito vicioso aos 2 anos de idade, como a criança está numa fase de crescimento ósseo muito rápido, muito ainda latente ali, a mordida fecha por si só. E se a gente continuar com o hábito vicioso, depois só com aparelho ortodôntico. E é bem dolorido. Com 2 anos ele já começa a formar frases, já começa a dar o controle dos esfíncteres. Hoje a gente vê as crianças com 3, 4 anos usando fralda, porque é cômodo, é a fralda descartável, não tem que lavar, não tem que quarar e ali vai, beleza. Mas com 2 anos a criança já tem que começar a ter o controle dos esfíncteres, tá? Ou no piniquinho, ou no vaso, e vocês podem estar orientando a mamãe de como está fazendo isso, usando o redutor ou o piniquinho, tá? É importante, porque se a criança tiver dificuldade de controlar os esfíncteres, o cocô e xixi, já pode ser também um sintoma de autismo ou deficiência mental. Com 3 anos, solta para frente, segura o lápis corretamente, adquire noção do é meu e é teu, reconhece algumas cores, sabe seu nome, tem interesse por histórias, já gosta de contar história e ouvir história, copia círculos e é o término do desenvolvimento da linguagem. Com 3 anos a criança tem que estar falando tudo, tem que estar cantando, contando história, relatando, eu fui na casa da vovó, o titio estava lá e eu não quis comer. Se a criança tem 3 anos e ela não tem essa desenvoltura na sua fala, ela está apresentando um atraso. Ela precisa de uma avaliação mais urgente possível por um profissional da fonoaudiologia, tá? Repito novamente, se vocês não têm na unidade de vocês, se vocês não têm no município, então procure a APAE, que as APAEs têm a equipe formadinha. Vou deixar uma mensagem para vocês. Não é estranho ser diferente. O estranho é ser indiferente. Tá? Eu trabalho há 25 anos com pessoas, nas APAEs, com os deficientes, com as síndromes. É o meu dia a dia, eu respiro isso. E eu não acho estranho ser diferente. Mas o que eu acho bastante estranho é ser indiferente. Indiferente a estar trabalhando, eu acho estranho ser indiferente em não acreditar que os 70% das deficiências que ocorrem hoje nos nossos municípios podem estar sendo evitados. E que nós podemos sim trabalharmos e evitarmos e conscientizarmos a nossa população. Prevenir faz a diferença. Benedito Novo pergunta: o prazo para esperar para engravidar após aborto também é de 2 anos? Não. O prazo, quando eu aborto, mas o que a gente tem observado assim, a mulher tem um aborto, um mês depois já está grávida de novo. Né? O interessante é que teve o aborto, que vai se fazer todo um exame clínico nessa mulher para ver a causa desse aborto, o que veio a ocasionar e tratar. Posteriormente, engravidar. Aí dá um prazo de 3 a 4 meses. Certo.
Aí, Benedito Novo também pergunta, o que fazer quando a criança, após deixar de usar a chupeta, você já tinha 4 anos e começa a chupar o dedo? Conversar bastante com essa criança, explicando o que vai acontecer. A gente mostra uma boquinha com um dentinho torto e principalmente avaliar o contexto familiar dessa criança. Se ela trocou um hábito vicioso por outro hábito, ela pode estar apresentando uma imaturidade, uma infantilização, algum problema emocional. Então a gente tem que estar fazendo uma avaliação desse contexto familiar para estar orientando essa mãe e esse pai de como está tirando o hábito vicioso. Paial, encaminhar para quem casos de bruxismo em crianças de até 3 anos? Encaminhar para o fonoaudiólogo. Jardinópolis. A paralisia cerebral pode ocorrer por traumatismo causado pela utilização de fórceps no momento do parto. Aí se você consegue dizer aqui pra gente com que frequência isso ocorre no Brasil e o que a mãe pode fazer para evitar tal problema? Bom, a incidência no Brasil a gente não tem como, tá? Dizendo, eu não tenho os dados, infelizmente isso eu não vou poder estar falando para vocês. Evitar é quando tentou ali, vai tentando o parto normal, vai tentando. Quando vê que está passando daquele prazo ali de 8, 10 horas de trabalho de parto, já conversar com o médico obstetra e pedir a cesariana e falar, eu não quero tentar o parto normal, porque eu não quero que o meu bebê entre em sofrimento fetal. Tá? Eu tenho o direito de escolha. Tá, Tubarão faz uma pergunta relacionada ao sono. Crianças de 8 e 9 anos que ainda não dormem sozinhas, se você tem alguma orientação, o que você sugere? Tem essa dependência, né, de ficar com os pais à noite. Aí já foge um pouquinho da minha área acadêmica, mas eu posso estar orientando sim. Que procure o psicólogo, que é o profissional da área, que vai trabalhar o emocional, né, para que o psicólogo veja a estrutura familiar e o que causou essa dependência nessa criança. Essa dependência ela pode ter vindo de uma gestação problemática, uma gestação foi muito desejada, de uma mãe que teve algum aborto e quando engravidou jogou toda aquela expectativa naquela criança, então ela já vem com aquela super proteção, então já tem que estar avaliando. Então, seria o psicólogo. Eu oriento bastante nessa questão de que vocês, quando visitem e tenham conhecimento na casa, que observe que o bercinho do bebê permanece no quarto do casal, que já vão orientando a tirar. Tá? E essa história, porque é frio, vai dormir no nosso meio. Porque é calor, porque só tem um ar-condicionado. É calor no ar-condicionado. Então, se não tem como botar uma cama, vai dormir no chão. Ou o casal vai para o chão, ou a criança vai para o chão. Tá? Então, é importante que já vá orientando essas famílias. O que acontece? Às vezes a gente de saúde vai na casa, o enfermeiro vai na casa, e aquilo ali passa como uma coisa normal. Não é normal. Uma criança passou Para mim, deu 45 dias, a mãe se recuperou bem do parto, a criança vai para o seu quarto. Chorou, a mãe vai lá, amamenta e volta para o quarto da mãe. Mas, na nossa região, devido ao frio, até uns 6 meses. Depois é no partinho, então é interessante que vocês orientem essas famílias nesse caso. Bom, vamos lá. Irati pergunta. Criança que nasce com cordão umbilical enrolado no pescoço pode desenvolver alguma má formação depois de uma certa idade? Por exemplo, na estrutura óssea ou somente mental? Não, mental ou no perímetro cefálico. Ela pode, devido à paralisia cerebral, ela ter uma microcefalia ou devido à paralisia ter uma hidrocefalia, mas assim, má formação congênita não, ele já vinha, só aconteceu de ter 2 causas que vai agravar. E aí só uma última pergunta, Benedito Novo, quais serviços tem pelo Estado para acompanhamento dessas crianças com deficiência? Sabe elencar aí pra gente. Bom, no Estado, para trabalhar com crianças com deficiência são as APAES, e tem algumas congênitas, mas são poucas congênitas, né, que são associadas às APAES. A AMA, que é específica para o autismo, tem as associações de deficientes visuais, de surdos, e em Florianópolis nós temos a Fundação Catarinense, né, mas que está trabalhando a fundo com a prevenção, seríamos as APAES. Tá? E assim, o município que não tem APAE, mas de certeza tem APAE do município vizinho que presta atendimento para aquele município. Então, ninguém está descoberto do programa Prevenir.
Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar explicando um pouquinho do meu trabalho, estar mostrando o programa Prevenir das APAES, da Federação das APAES Estadual de Santa Catarina, tá? Esse é um trabalho que nós já estamos desenvolvendo intensificamente há 6 anos. As APAES trabalhavam a parte de prevenção, mas não tão intenso quanto esses últimos 6 anos. Já estamos colhendo frutos. As crianças estão chegando precocemente na instituição, as crianças que chegaram precoces, algumas já estão sendo desligadas dos atendimentos. Então, nós gostaríamos de estar firmando com vocês essa parceria. Posto de saúde, unidade de saúde, com a educação, de estarmos nos encaminhando e estar firmando essa parceria para que possamos estar evitando o nascimento ou os atrasos nessas crianças futuras, né? E dizer que eu estou à disposição, eles têm o meu contato, precisando para palestra, para estar esclarecendo qualquer tipo de dúvida, eu estou inteira à disposição. Muito obrigada.